Do que se trata, Sol, aspectos essenciais para extrair a transformação da gente? Do que se trata isso? A transformação que qualquer um de nós vamos tomar não pode ser de fora para dentro. Ela é sempre de dentro para fora, por isso extração. Por isso extração, a gente extrai de nós essa transformação. E como a gente extrai, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como que a gente extrai essa transformação? Porque a transformação não existe, né, gente, se não for de dentro para fora. Não existe. Transformação só existe de dentro para fora. São níveis de consciência que a gente vai acessando e exteriorizando para que então a gente possa transformar algo na nossa vida. Então vamos lá. Eu abri uma caixinha de perguntas hoje à tarde para eu poder entregar para vocês o que de fato vocês gostariam de saber sobre esse assunto. Então, sobre esse tema. E ao longo desta live, no final da live, eu peguei algumas perguntas, porque não dá para responder todas, porque foram, graças a Deus, foram bastante, né? E daí no final da live eu vou estar respondendo essas perguntas, daí que vai trazer mais clareza ainda sobre esse assunto que eu vou trazer hoje. Então, quais são os aspectos essenciais para a gente, então, buscar essa transformação? Como eu falei agora, primeiro a gente precisa entender que toda transformação, que tudo que a gente vai fazer com a gente, ela não pode ser externa. Não existe transformação externa, de fora. Eu vou me transformar em tal coisa. Não, eu preciso extrair um nível de consciência interno para fora, para que então eu possa perceber em mim essa transformação. E, na verdade, o Tony Robbins fala assim, que 20%, os nossos resultados dependem 80% de quem nós somos e só 20% dos nossos resultados depende do que fazemos. Então, nós temos que extrair em nós as transformações que nós precisamos, a identidade que a gente precisa, para que a gente possa, então, fazer o que precisa ser feito para que nós tenhamos os resultados que a gente quer ter. E quando a gente vai ter esses resultados? Esses resultados a gente vai ter quando a gente perceber quais são as nossas crenças e valores. Quais crenças e valores norteiam a nossa vida. E essa extração que eu estou falando para vocês de transformação, ela é feita através dessas crenças e valores. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. As crenças e valores que nós temos e que norteiam a nossa vida. E o que é só crenças e valores? O que são crenças e valores? Valores são algo que é muito importante para você e que você não abre mão sob nenhuma hipótese. O que é importante para você que você não abre mão sob nenhuma hipótese? Isso é um valor. Coisas realmente importantes. E o que é crença para você? Aquilo que você acredita mais que tudo. Aquilo que você acredita mais que tudo é a sua crença. E a nossa vida, ela é pautada em cima desses valores e dessas crenças. Então não adianta a gente querer colocar coisas em nós que não tá nisso, que não tá nessas crenças e valores. Então não importa que seja algo que a gente quer muito. Se não tiver de acordo com essas crenças e valores, a gente não vai conseguir. Por isso precisamos extrair isso, saber quais são essas crenças, saber quais são esses valores, tá? E quando você tá pensando, quando você tá sentindo, o que você sente, o que você pensa, o que você alimenta em você, você está aí plantando, fazendo um plantio para colher depois. Tudo que a gente planta a partir de pensamentos, sentimentos e emoções. Então a gente está ali nutrindo aquilo. Vocês já ouviram falar em plantio e colheita? Essa é a lei maior aqui nesse planeta. Plantio e colheita. O que você planta, certamente você vai colher.
Não adianta você achar que você vai plantar crenças de escassez, valor de que o dinheiro não é importante para você e você venha colher bons frutos nesta direção. Você não vai conseguir colher bons frutos nessa direção, porque isso não é importante para você, porque você não acredita nisso, porque você é uma pessoa provavelmente que vai criticar, uma pessoa que vai estar falando até mal de pessoas que tenham dinheiro. Você pode estar dentro de você nutrindo essas crenças, esses valores. Quando você vê um carro na rua, esse metido aí, que esse BMW pensa que é dono da rua, aí você já vê que valor que tem, que crença que tem aí. Só se tu tá falando de dinheiro? Não tô falando de dinheiro só não, eu tô falando de tudo. Eu tô falando principalmente, por exemplo, relacionamentos. Tem crenças e valores que pautam os nossos relacionamentos também. E quais são essas crenças e valores que tá pautando seus relacionamentos, que estão pautando a sua vida, né? O que você tá plantando, né? E aí o que você tá plantando você vai manifestar na sua vida, você querendo ou não, você vai manifestar. Por quê? Porque é sobre o que você está plantando. E quando a gente planta, a gente vai colher. E a gente planta como? Pensando, sentindo, adubando aqueles pensamentos negativos, adubando as nossas reclamações, adubando tudo que a gente não quer. E aí a gente vai pensando que a gente tem que ter uma clareza brutal sobre o que a gente está alimentando. O que em nós a gente está alimentando? A gente precisa ter essa clareza brutal. Porque esta clareza brutal do que a gente vem plantando de forma consciente ou inconscientemente vai trazer para nós a certeza do que a gente vai colher. Então você precisa ser radicalmente sincero. Sincero. Oi, Suzy, obrigada também para você. Você precisa ser radicalmente sincero, porque não adianta você falar, eu gosto de dinheiro, eu quero dinheiro, dinheiro é importante para mim, e quando você passa e alguém corta na tua frente, é um BMW, por exemplo, ou é um Jaguar, ou é um baita carrão, você vai lá e fala, pô, só porque ele tem esse carro, ele acha que é dono da rua. Quer dizer, aí você já está dizendo que você tem um baita preconceito contra um carro desse. Tá, se você tem um baita preconceito contra um carro desse, como é que você quer um dia ter um carro melhor, uma casa melhor, uma vida melhor, algo melhor? Então é sobre isso. Você precisa ser brutalmente sincero com você. O que você está plantando, né? Para saber quais as consequências virão depois. Porque necessariamente vão vir essas consequências. Essas consequências é imprescindível que venham. Só um pouquinho. E aí, em quem pode fazer a diferença? Você, quando buscar conhecimento, como você está vindo aqui hoje, faz toda a diferença. Por quê? Porque quando você busca conhecimento, quando você sabe que é isso, quando você sabe o que você está emanando, quando você sabe o que você está plantando, quando você sabe o que está acontecendo ali, quais são essas crenças e valores, gente, fica aí porque é muito legal o que eu vou falar. Vai ser muito mais fácil para você entender o que está acontecendo com você. Por quê? Porque você precisa ser sincero com você. Você precisa ser sincero com você. Você está levando a sério tudo isso ou você está alimentando exatamente o que você não quer? Então, a pergunta aqui é: o que você faria quase qualquer coisa para não sentir nunca mais? O que você faria quase qualquer coisa para não sentir nunca mais? E aí eu vou falar sobre crenças e valores de afastamento. Então nós criamos o que criamos e nos comportamos como nos comportamos por crenças e valores de aproximação e crenças e valores de afastamento. Só o que é crenças e valores de aproximação? Crenças e valores de aproximação é
Quando eu faço o que faço para me aproximar daquilo que eu quero. E crenças e valores de afastamento? É quando eu faço o que eu faço para me afastar daquilo que eu não quero. Quando eu faço o que faço para me aproximar daquilo do que eu quero, é uma crença, é um valor de aproximação. Quando eu faço o que faço para me afastar daquilo que eu não quero, é uma crença e um valor de afastamento, tá? E quando eu faço o que faço para me afastar do que eu não quero, eu estou com foco onde eu estou com foco. Quando eu faço o que faço para me afastar daquilo que eu não quero, onde está o meu foco? Onde vocês acham que está o foco? Quando nós estamos com o foco em algo que a gente quer se afastar. Nós estamos com foco aonde, pessoal? Vamos lá, vamos responder aí, vamos falar. Aonde que eu tô com foco quando eu quero me afastar daquilo que eu não quero? Para onde eu tô olhando? O que você faria quase qualquer coisa para não sentir nunca mais? Um valor, uma crença de afastamento no passado. Isso, no problema aí, Tati, é sobre isso. Isso mesmo. Quando eu estou no valor de afastamento, eu estou com foco no problema. Exatamente, olhando para trás, para o passado. Então eu quero me afastar de algo. Eu quero me afastar de algo, ao invés de eu querer me aproximar de algo. E quando a vida, gente, olha que loucura. Quando a vida parece que vai dar tudo certo e aí volta tudo de novo. Por exemplo, eu fiz uma mentoria essa semana e, gente, mentoria é vida. Tem gente aqui que tá fazendo mentoria que tá voando. Então, mentoria é vida. Então, eu fiz uma mentoria essa semana e a pessoa estava buscando relacionamentos por valores de afastamento, por crença de afastamento. E aí, o que ela falou pra mim? Só toda vez que eu arrumo alguém que parece que a coisa vai, acaba. Por quê, gente? Por que parece que agora vai no profissional, agora vai nesse relacionamento, agora vai. E aí, não vai. Eu parece que volto 3 casas. Sabe aquele, eu não sei, não me lembro aqui o nome daquele joguinho que a gente vai indo lá pra frente, aí volta 3 casas, volta 10 casas. Parece aquilo, né? Sabe que a gente nunca consegue chegar no fim do jogo, porque tem que sempre voltar. É mais ou menos isso. Então, as crenças de afastamento, elas trazem o quê? Exclusão. Se a gente tá com foco no problema. Isso, o Alfredo tá falando aqui, ó, concorda, a melhor coisa que me aconteceu na vida foi fazer a mentoria. Olha lá, pessoal, viu como é que eu tô falando que é verdade? A pessoa voa. Essa mentoria é algo... É melhor, olha só que lindo, melhor que 29 anos de terapia, olha que loucura, né? Realmente a conquista dele foi algo fantástico, em pouquíssimas sessões. Então, gente, a mentoria é fantástica, são só 6 sessões e realmente a pessoa voa, muda a vida de todo mundo. Eu falei, tá aí falando isso, tá indo morar na Europa, que chique, mudou a vida dele totalmente, né? Maravilhoso. Então, gente, o que eu estava falando aqui? Eu faço o que faço para me afastar do que não quero. Então, estou com foco no problema. E no foco no problema, quando eu conquisto aquilo que eu quero, eu estou me afastando do que eu não quero. Quando eu estou me afastando daquilo que eu não quero, eu estou fazendo o quê? Excluindo algo. E toda exclusão pede compensação. Toda exclusão pede compensação. Então, quando a gente chega lá, quando parece que agora vai, a gente anda volta 3 casas, volta 10 casas, volta 5 casas.
Por quê? Porque eu estou nos valores e crenças de afastamento, porque eu estou me afastando do que eu não quero. Quem aqui, gente, criou coisas até hoje pautado em valores e crenças de afastamento? Quem aqui? Aliás, quem nunca, né? Então vamos lá. Percebam aí que vocês criaram até hoje um monte de coisas na vida de vocês a partir de crenças de afastamento. Ou seja, eu quero dinheiro porque eu não quero ser pobre, eu quero dinheiro porque eu não quero ficar insegura, eu morro de insegurança, eu quero dinheiro porque pelos motivos que eu quero me afastar. Vocês entendem isso? Crenças de afastamento? Valores de afastamento? Valores de afastamento eu faço o que faço para me afastar do que eu não quero. Eu faço o que faço para me afastar do que eu não quero. Crenças de aproximação, eu faço o que faço para me aproximar do que eu quero. Crenças de aproximação, foco na solução. Crenças de afastamento, foco no problema. Quando eu crio o que eu crio, faço o que eu faço, porque eu estou nas crenças de afastamento, eu estou excluindo sentimentos, emoções, eu estou excluindo algo da minha vida e toda exclusão pede compensação. Então vamos lá, eu tenho um relacionamento para não me sentir só, para ajudar a pagar as contas, porque eu tenho medo de não dar conta de pagar as contas sozinha. Para não viver na escassez, porque eu tenho medo da solidão, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo do abandono, eu tenho dependência emocional. Vocês entendem o que é crença de afastamento? Eu crio relacionamento com medo de. Medo de qualquer coisa são valores de afastamento. Da insegurança, eu crio um relacionamento ou fico numa relação por insegurança, por medo de. E aí, o que acontece? Por medo de ser rejeitado, o que eu faço? Rejeito, né? Por medo de ser rejeitado, eu rejeito. Então, como que eu posso criar algo positivo, duradouro, a partir de crenças e valores de afastamento? Impossível. Então, a minha vida vive em looping. Tá lá em cima, daqui a pouco tá lá embaixo, tá tudo bem, daqui a pouco tá tudo mal. Por quê? Porque eu fico focada no negativo. Eu fico focada no problema. Eu alimento a crença e o valor de afastamento. Eu alimento a defesa. Eu excluo os meus sentimentos, eu excluo as minhas sombras. Por exemplo, quando alguém, meu companheiro, mostra para mim as minhas sombras, ao invés de eu olhar para ela, porque o outro tá ali para você projetar nele as tuas sombras, as tuas questões. E aí você olha as suas questões lá, você vê os seus valores lá. De quê? De afastamento. Qual o valor? Ah, você rejeita para não ser rejeitada? Ou você se rejeita e aí você é rejeitado. Você não se prioriza e aí não é priorizado. Você não se ama e daí não é amado. E ao invés da gente olhar para isso, a gente acaba fugindo disso. Então a gente quer fugir, ao invés porque dói, porque é sombra, e a gente não gosta de ver a nossa sombra. A gente prefere levantar o tapetinho e jogar embaixo. Então é isso que é criar a nossa vida a partir de crenças de afastamento. Dinheiro. Eu crio dinheiro, mas eu crio sempre pouco, sempre escasso, sempre menos. Por quê? Tô na crença de afastamento. Quero me afastar da escassez, quero me afastar da pobreza, quero me afastar de tudo que eu vivi na minha infância, sei lá do que. Quero me afastar do meu pai ter perdido o dinheiro da família.
Vocês estão entendendo isso, gente? Fala comigo aqui. É o teu caso mesmo, Alfredo, viu como é que é? E daí não pode crescer mais. Por quê? Porque a gente tá lá e isso agora decolou. Por quê? Porque começou a olhar para onde quer. Começou a olhar para crenças de aproximação. Crenças de aproximação, gente, é o que eu quero. Eu miro lá na frente. É como se eu pegasse, sabe, uma linha com um anzol e pegasse o meu futuro e puxasse o meu futuro para cá, me aproximando do futuro que eu quero. Ao invés de eu pegar esse mesmo anzol e jogar lá para trás, para me afastar de um passado que eu não quero ou de algo que eu já vivi, Deus me livre de viver de novo. E aí o que vai acontecer quando Deus me livre, eu não tenho medo de viver de novo? Ou eu cheguei lá, porque eu quero me afastar de algo e não me aproximar do que eu quero. Então, crença de aproximação, uau, Alfredo! Ó gente, eu não tô falando nada, mas o Alfredo tá aqui, ó, passou a ganhar 5 vezes mais em 4 mentorias. Nós nem terminamos as 100 sessões, nós fizemos 4. Ele recebeu, quando ele comprou a mentoria, ele ainda nem tinha dado o start, ele recebeu uma super oportunidade numa empresa europeia e a gente começou a fazer a mentoria. Durante a mentoria a gente foi trabalhando tudo isso, ele conseguiu e está se mudando para Portugal. Olha que coisa mais linda, maravilhosa. Então, sim, isso é um dos resultados. Ele tá aqui, eu tô falando porque ele tá aqui e tá contando aqui, senão jamais faria isso, né? Então, gente, olha, 6 sessões. Na 4ª sessão ele já tá voando, né? E era uma pessoa que tinha bastante, e ele comprou, eu me lembro que ele comprou a mentoria, o ano passado, quando ele comprou, ele falou, só tô sem grana, mas eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então, quando você toma uma decisão, você precisa decidir, gente, e ação massiva. Ação massiva. Decisão sem ação é balela. Decisão sem ação não é nada. Decisão sem ação é a mesma coisa que você não tivesse feito, porque você fica na mente, e decisão sem ação é a mesma coisa que nada. Decisão precisa ter ação massiva. E ele falou pra mim, ele chegou, eu lembro que ele vinha, né, que pena, vou perder um ótimo representante. Ele vinha sempre no meu campo de representação aqui, todo sábado, e ele falou isso pra mim, Sol, não quero nem saber, eu vou fazer essa mentoria, porque eu confio no seu trabalho, eu sei que vai dar super certo. E sabe, arregaçou as mangas, deu um jeito de pagar, e realmente eu tenho certeza que jamais, em tempo algum, ele vai se arrepender do que ele fez, porque realmente a vida dele deu um salto quântico. É estranho falar salto quântico, mas é um salto exponencial, é isso que eu quis dizer. Então tá, para que você quer dinheiro? Para que você quer fazer dinheiro? Por medo da pobreza, para se afastar da pobreza, para excluir a pobreza, a insegurança, por medo da escassez? Ou você quer fazer dinheiro porque você quer uma vida melhor, porque você quer conquistar coisas maravilhosas, você quer uma qualidade de vida ótima? Pelo que você quer? Então, você tem que aprender com isso que eu tô te falando, Tati. Você tem que aprender que você está fazendo o que você está fazendo para se afastar do que você não quer e não para se aproximar do que você quer. Então, eu vou lançar aí um workshop em breve, gente, fiquem de olho que eu vou lançar um workshop sobre valores de afastamento e valores de aproximação, onde a gente vai constelar tudo isso e vai constelar os valores de afastamento e nós vamos constelar os valores de aproximação. A gente vai estar definindo quais os nossos valores para a gente poder, de fato, ver quais crenças e valores estão impedindo a nossa vida de ir adiante, para a gente parar de focar no problema e começar a focar na solução.
Então fiquem de olho, eu vou lançar, vai ser online, tá? Esse trabalho vai ser online. Eu comecei a falar dele hoje porque eu achei assim simplesmente maravilhoso quando eu descobri tudo isso. Eu achei de uma grandiosidade fantástica. E eu descobri que também trabalhava em cima de crenças e valores de afastamento. Por isso que parecia que a minha vida ia, daqui a pouco chegava lá e voltava. Gente, a gente tem que parar de excluir as coisas da nossa vida. Porque toda exclusão pede compensação. A gente vai compensar quando a gente chegar lá. Quando a gente tiver um relacionamento, tá, tô no relacionamento, mas se eu tô numa crença de afastamento, ou seja, estou cheio de defesas, não recebo nada aqui, como que eu vou ficar? Eu preciso partir, não é verdade? Então, pelo que você quer dinheiro? Você quer dinheiro por medo da pobreza, para afastar a insegurança, por medo da escassez. Então, ou eu não quero olhar esse sentimento, só não quero olhar. Ah, não, eu não quero ser extremamente verdadeira comigo. Eu não quero ser extremamente verdadeiro comigo. Não quero. Por quê? Porque dói, né, gente? Não é fácil mesmo, né? Não tô falando que é. Não tô falando que é. Mas a gente tem que ser extremamente verdadeira com a gente. Porque eu estou conquistando o que eu estou conquistando por crenças e valores de aproximação ou afastamento. Escreve aí pra mim. O que vocês acham que está pautando a vida de vocês? Crenças de aproximação ou crenças de afastamento? Isso, é isso aí, Elaine. O dinheiro é só um veículo para possibilidades, né? Quem cria todo o significado em cima do dinheiro somos nós, com as nossas crenças e os nossos valores. Justamente. Exatamente, é um veículo de possibilidades. Se eu tenho um valor, por exemplo, de não merecimento, então eu falo, ai meu Deus, eu tenho esse problema de não merecimento, e aí eu vivo, caramba, no não merecimento, ai eu preciso merecer, eu preciso merecer, eu preciso merecer. Vocês acham que vocês estão no merecimento ou no não merecimento? Vamos lá. Isso, Tati. Isso, Tati. Falta crenças, valores, né? O que é realmente importante para você. Valores de aproximação. Ao invés de olhar para o problema, eu olho para a solução. Eu não fico dizendo que eu sou uma bosta de uma pessoa, uma merda de uma pessoa, pelo amor de Deus. Gente, você já viu como a gente é duro com a gente mesmo? Ninguém precisa ser duro com a gente é o suficiente. A gente se julga o suficiente, a gente se destrói o suficiente, a gente se diminui o suficiente. Vocês acham que isso é valor de aproximação ou de afastamento? Então, eu mereço tudo que a vida tem de melhor. Então, eu olho para onde? Eu olho para a solução. E se eu mereço o quê? Ser amada, ser vista, ser, nossa, né? Bem amada, para não falar outra coisa, né? A gente merece tudo que a vida tem de melhor. E aí, como é que é? E você tá onde? Você tá onde? E daí, depois que você sabe de tudo isso, qual é a decisão que você vai tomar? O que você vai fazer? Ficar só com essa informação e não saber nada o que você vai fazer com ela? Ou você vai continuar consumindo o conteúdo e entrar no curso em breve para você poder realmente mudar a sua vida, como o Alfredo fez? Gente, eu recebi aqui uma pergunta que é assim, vou ver, sempre terá algo para eu resolver e constelar? Sim, porque o Bert diz assim, que o acabado chegou ao fim, e o que chegou ao fim está morto. Então, até o fim, a gente vai precisar, sim, olhar para as nossas questões. A gente vai precisar, sim, agir, não, tomar decisões e agir. E outra coisa que a gente precisa saber é que decisões, gente, que posicionamento é divisivo, tá? Quando você se posiciona, com certeza vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Quando eu falo aqui, ó, gente, vai ter uma mentoria, vai ter um curso, vai ter algo que eu vou fazer sobre isso, já um monte de gente já sai. Ah, vem ela vender. Ah, vem ela trazer coisa. Gente, qual é o problema?
É algo que vai trazer só bem-estar, só coisa boa para você. Por que não? Porque você vai para a crença de afastamento achando que você não merece. Ah, lá vem a outra lá vender. Cara, vender a vida. Vender, gente, alguém vive sem venda? Alguém vive sem venda? Vamos lá, todos nós vendemos. Nós vendemos nós mesmos, nós vendemos o nosso trabalho, nós vendemos o que a gente faz, nós vendemos a nossa comunicação, nós vendemos tudo o tempo todo, né? Em que tal a gente abrir o nosso coração para a gente receber isso tudo, né? É investimento, realmente, não é gasto não. A gente olhar para essas coisas, ver que a gente tá um monte de crenças de afastamento e que a gente não vai chegar nunca lá. Que toda vez que a gente tá lá, a gente, volta 2 casas, volta 3 casas, volta 5 casas, volta 10 casas. Quantas vezes você vai chegar e vai voltar sem saber quais são os seus valores de aproximação? Sem saber que você pode constelar esses valores de afastamento e se aproximar dos seus valores de aproximação? Sem saber que você está fiel, está leal a uma questão sistêmica, a uma questão familiar que você aprendeu na sua casa? E você está só replicando tudo que eles fizeram. Você nem pensou quais são os seus valores. Você nem pensou. Você só tomou os mesmos valores da sua família e vai seguindo adiante com esses valores. Como que é isso? Então, o valor é o que realmente é importante para você e a crença o que é verdadeiro para você. Aquilo que você realmente acredita. Então, perceba, veja quais são as crenças que pautam a sua vida. Quais são os valores que pautam a sua vida. E a gente pode sim fazer um trabalho que a gente possa olhar para isso com profundidade e ver quais são essas crenças e esses valores e constelar tudo isso e olhar para tudo isso com total facilidade. E aí, você está se achando aqui em crenças e valores de aproximação ou de afastamento? Vamos lá, conta pra mim. Aonde que você está se achando? Como que tá a sua vida? Ou você joga a carência, o que você não quer ver, a sua sombra, você nega, joga tudo embaixo do tapete, exclui, pra nem olhar pra isso, fala, não, eu sou um alecrim dourado. Sou o alecrim dourado, só tenho coisas boas aqui, eu não preciso mais aprender nada. Então, eu vou excluindo. E tudo que eu vou excluindo, uma hora eu vou ter que olhar para isso de uma outra maneira. E aí, quando eu ganho dinheiro por crenças de afastamento, o que vocês acham que acontece? Ou eu gasto tudo, ou eu perco tudo, ou eu fico sem, ou eu volto 10 casas. Porque eu excluí em mim os sentimentos porque julguei como negativos. Julguei esses sentimentos como negativos. E aí eu excluí de mim, falou, não quero esses sentimentos não quero. E aí, não quero vai adiantar? Eu vou me aproximar do que eu quero de outra maneira? O que vocês acham? Vamos lá. E quando eu tenho uma relação por crenças de afastamento e o outro começa lá mostrar a minha sombra e eu fujo, porque eu não quero ver, essa sombra ali e eu fujo, ao invés de olhar para as minhas carências e crescer. Gente, quando a gente olha para o que precisa ser olhado, a gente pode ir para o próximo nível. Senão a gente vai ficar ali preso naquele lugar e tentando ir e voltando, tentando ir e voltando, tentando ir e voltando. A gente não vai sair dali. A gente não vai sair dali, eu sinto te informar. E qual é a decisão que você vai tomar? Você vai continuar da mesma forma? Vai continuar
fazendo tudo do jeito que você faz, não vai ter de resultado diferente. Eu sinto te informar, não vem ninguém do céu, não vem ninguém te salvar. A única pessoa que pode te salvar é você mesmo. Igual o Alfredo. O Alfredo foi lá, arregaçou as manguinhas, ele mesmo salvou ele, e hoje ele está em outro lugar, indo para a Europa, morar lá, que foi um sonho que ele acalentou durante muito tempo. Existem relacionamentos abusivos, né? Também. Não é disso que eu tô falando. Tudo que a gente resiste, persiste, ó, é isso mesmo. Tudo que você vai resistindo na vida vai persistir, não tem como. Fazendo as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Nós temos relacionamento abusivo, é claro, mas não é disso que eu estou falando agora. Mas também são criados por valores e crenças de afastamento. Relacionamento abusivo, você cria também por valores e crenças de afastamento. Para quê? Para se afastar do seu pai, que não sei o quê, para se afastar da sua mãe, que não sei o quê. É sempre isso. É fazer o que precisa ser feito. Vocês entendem que se vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo, vocês vão ter o mesmo resultado para sempre? Porque vocês não sabem quais são essas crenças, vocês não têm noção que vivem a partir delas e não sabem quais são esses valores? Não sabemos, gente, nós não sabemos. Tem gente que vai amadurecendo e tem mais clareza sobre isso, e isso vai fazendo a pessoa impulsionar-se à frente, porque ela é pautada por valores de aproximação. Então, quais são os valores de aproximação da sua vida? Você sabe quais são? Você vê? Você está sempre em contato com a solução ou você está sempre em contato com o problema? Se vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo, vão ficar correndo atrás do rabo. Porque foi o que eu fiz a minha vida toda. Corri atrás do rabo, achando que eu estava abafando, mas estava criando tudo a partir de crenças de afastamento. E criando tudo a partir de crenças de afastamento, a gente não chega em lugar nenhum. O Alfredo que o diga. Então, gente, credo que sede que eu tô, gente, tô com uma sede danada. Vão perguntando aí o que vocês querem saber mais sobre isso, quais são as dúvidas que este assunto trouxe. Já tinham ouvido falar de crenças de afastamento e como a gente cria a nossa vida a partir de valores, por exemplo, merecimento. Merecimento é um valor de aproximação se você acha que tem. Se você acha que não tem, é um valor de afastamento. Medo. Medo é um valor de afastamento. Por medo de... Então eu me afasto daquilo que eu não quero. Ao invés de eu quero determinada coisa. Eu quero um relacionamento maravilhoso. Por quê? Porque eu quero. Porque eu sou uma mulher de alto valor. E eu, sendo uma mulher de alto valor, eu vou atrair o homem que eu quiser. Por quê? Porque eu sou uma mulher de alto valor. Gente, o que é uma mulher de alto valor? Já sabem o que é uma mulher de alto valor? Já entrei num outro assunto, mas só para dar uma dica para vocês. Uma mulher de alto valor é uma mulher que tem uma vida gostosa de ser vivida. Uma vida boa, onde ela construiu coisas sólidas. Onde a vida dela é algo gostoso de ser compartilhado, porque ela transborda. Ela não é uma pessoa cheia de problema, ela não é uma pessoa que só vê problema em tudo. Ela não é uma pessoa reclamenta, ela não é uma pessoa que reclamona, né? Não é uma pessoa reclamona, é uma pessoa que tem alto valor na vida dela. Ela gosta das coisas que ela faz bem tudo o que faz. Ela tem bons amigos, ela tem relações gostosas de serem vividas. Isso é uma mulher de alto valor. Uma mulher assim, todo homem gostaria de estar na vida dela. É uma mulher que não se pendura no outro. É uma mulher que ela está ciente de si. Ela está bem com ela mesma. E aí? E aí, se ela está bem com ela mesma, ela pode estar com alguém ou ela pode estar sozinha, que ela também vai estar bem. Por quê? Porque ela está em crenças de aproximação da mulher que ela é, fantástica.
né? Posicionamento, uma forma gostosa de ver a vida, tranquilidade, bem-estar, estar no feminino, relaxada no feminino, né? E quando a gente está relaxada no feminino, isso é empolgante para um homem. E aí você encontra um homem também de alto valor, porque você está relaxada no feminino. Isso são crenças de aproximação. Agora, por medo de solidão, por medo de não dar conta sozinha, por medo de, sei lá, envelhecer sozinha, por medo de alguma coisa, você está em crenças e valores de afastamento. Medo de é para me afastar da solidão, do abandono, E aonde que está isso? Aonde que está isso? Na minha criança, na minha ancestralidade, em alguma lealdade sistêmica. Às vezes o medo nem é teu, você nem sabe por conta do que tenho medo. Quando eu fui fazer o trabalho, gente, o medo não era nem meu, era um medo ancestral. E você não sabe porque tenho medo, mas depois que você libera, meu Deus, é uma libertação mesmo, porque era uma coisa que você nem sabia porque estava ali. Então é fantástico, é de uma leveza, que vocês não podem imaginar. Então vamos lá. Então, como você é uma mulher de alto valor, um homem de alto valor, né? Então você entende que a relação é algo maior. E aí você tá ali para contribuir. Você não tá ali só para tomar. E aí o equilíbrio de trocas nessa relação fica fantástico. Dá para entender do que eu tô falando? Tá dando para entender o que eu tô falando? Estão me acompanhando, pessoal? Eu quero receber dinheiro, quero fazer dinheiro, por quê? Porque eu entrego valor à vida de muitos. Porque eu contribuo com a vida das pessoas. E se eu contribuo com a vida das pessoas, eu adoro coisas boas, eu adoro facilidade, eu sinto que mereço isso, eu sinto que mereço uma vida boa. Não é porque eu tenho medo da escassez, não é porque eu tenho medo de passar fome, não é porque entendem a diferença de tudo isso? E como que você está pautando a sua vida? Escreve aí para mim, como você está pautando a sua vida. Preciso saber se vocês entenderam o que eu estou falando e, por gentileza, faça perguntas, que agora eu vou começar a responder perguntas. Em breve eu vou estar lançando um trabalho, um curso online para a gente trabalhar crenças e valores de afastamento, crenças e valores de aproximação. Para a gente trabalhar aquilo que a gente quer e não aquilo que a gente não quer. Para a gente focar na solução e nunca focar no problema, porque o problema você chega lá e volta. Você chega lá e volta, porque você tenta se afastar do que quer. Boa noite. Daí, gente, vamos lá. Eu sei que tem delay, mas vamos lá. Vamos respondendo aí para mim. O assunto parece repetitivo, mas eu fiz de propósito, gente, porque como é um assunto novo que eu trouxe aqui para vocês começarem a pensar sobre isso, a tomar consciência sobre isso, a tomar decisões novas sobre isso, eu quis ficar só nele, nos valores de aproximação e nos valores de afastamento, nas crenças de aproximação e nas crenças de afastamento. Valores de aproximação, merecimento, amor, conexão, trabalho, família, dinheiro, prosperidade, riqueza. Que mais? Ser vista, significância, alegria de viver, felicidade, são valores de aproximação. Eu quero me aproximar da minha felicidade, eu quero me aproximar da minha alegria de viver, eu quero aproximar de conexão e amor, eu quero me aproximar de paixão, valores, como eu vivo a minha vida, com quais valores eu vivo, paixão, liberdade, amor, conexão, ser visto, significância, tudo isso. Valores de afastamento,
Medo, não merecimento, menos-valia, controle, insegurança. Tudo isso são valores de afastamento. Crenças de afastamento. Ou seja, eu me afasto. Eu faço o que faço para me afastar do que eu não quero. Isso, saúde é um valor. Saúde é um valor. Como eu vou me aproximar de saúde? Como eu me aproximo de saúde? Como vocês acham que se aproxima de saúde? Aí, ao invés de você falar, meu Deus, que medo de ficar doente, eu não quero ter isso. Tipo uma compulsão. É um valor de afastamento, é uma crença de quê? De falta, né? Porque todo excesso mostra uma falta. Então, é um valor de afastamento. Por exemplo, como me aproximar da saúde? Como que você acha? Gente, como que você acha? Vamos ajudar a Tati. Como é que vocês acham que dá pra gente se aproximar, olhar para a solução em questão de saúde? Como que é? Vamos lá. Alimentação, exercício físico, agradecer que você tem saúde, que mais? Qualidade de vida, né? Comer direito, suplementar, colocar bastante vitamina, frutas, verduras. Eu sou saudável. Isso me aproxima do valor de saúde. O que é valor de afastamento para a saúde? Ai, meu Deus, eu não quero ficar doente. Ai, meu Deus, eu vou comer isso para não engordar. Ai, meu Deus, eu vou fazer isso para não engordar. Isso é valor de afastamento. Fazer isso para não engordar é valor de afastamento. Valor de aproximação é, eu vou comer isso porque eu quero ficar saudável. Eu vou comer isso porque o meu corpo vai agradecer. Eu faço jejum intermitente porque eu tenho medo de engordar. Não, eu faço jejum intermitente porque, nossa, eu fico num baita de uma vibe boa quando eu faço jejum intermitente. É gostoso para mim fazer jejum intermitente. Meu corpo agradece, desintoxica, me deixa cheio de energia. Entendeu a diferença? É a mesma coisa, só que por motivos diferentes. E a gente fala o quê? Nossa, eu preciso emagrecer. Nossa, eu tô gorda. Então, para me afastar da gordura, eu faço o que faço. Isso é um valor de afastamento. Por isso que quando eu chego lá, eu engordo tudo de novo. Dá para entender? Quando eu chego lá, por exemplo, eu vou lá, emagreço por valor de afastamento. Aí eu cheguei no meu peso ideal. O que eu faço? Engordo tudo de novo. Por quê? Porque eu não quis me aproximar do que eu queria. Eu quis me afastar da gordura. Eu quis excluir a gordura. Eu quis tirar isso daqui. Faz sentido? Agora, se eu quero... Nossa, eu quero um corpo gostoso, gente, delicioso, maravilhoso. Pra quê? Pra ficar bonita, porque eu me gosto, pra transar gostoso com o amor da minha vida, porque eu me sinto sexy, sensual. Olha a diferença. Faz sentido pra vocês? Faz sentido para vocês? É diferente isso que a Tati perguntou? Como eu me aproximo da saúde é a mesma coisa. Como eu me aproximo do meu corpo ideal? Como eu me aproximo de algo gostoso, de um peso? Como eu me aproximo do dinheiro? Como eu me aproximo do dinheiro? Vamos lá. Gente, vocês deram um monte de ideia para Tati, de como qual era o valor de aproximação da saúde. Quais são os valores de aproximação do dinheiro? Vamos lá. Da prosperidade, da abundância. Qual é o valor da prosperidade, da abundância? O que eu faço para me aproximar disso? Eu entrego muito, né? A vida das pessoas, eu contribuo pra caramba com a vida de um monte de gente, eu olho pra prosperidade, eu me vejo próspera, eu levanto todo dia de manhã focada na prosperidade, trabalho com prazer, faço as coisas que eu faço porque eu amo fazer, faço as coisas que eu faço e que precisam ser feitas, por quê? Porque quanto mais eu entrego, mais eu recebo.
Faço o que eu faço de forma leve, tranquila, gostosa, mesmo que seja uma coisa que naquele momento eu não esteja muito a fim de fazer, mas é o que precisa ser feito porque eu ainda estou aqui. E como adulto, maduro, que precisa de uma transição para fazer uma outra coisa, como foi o caso do Alfredo, que fez a transição maravilhosamente bem, fez o que fez até a hora que precisou e depois não precisou, foi adiante. Por quê? Focou no que queria e não no que não queria. Focou aonde? Focou na solução. Quando eu estou com foco na solução, eu vou puxar lá, lembra lá? Eu jogo lá a linha com anzol e trago a solução para mim, né? E qual a solução? Depende do que eu quero. Então, se eu quero boas relações, eu me comporto como uma mulher de alto valor, que mereço ter homens maravilhosos, que me tratem super bem, porque eu sou uma mulher de alto valor, porque eu transbordo na vida deles. Ah, e se o homem foi embora, problema dele, perdeu uma ótima mulher. E aí, vai vir um outro homem maravilhoso, porque você é uma mulher que transborda. Você é uma mulher de alto valor, todo mundo quer estar na sua vida. Não só os homens, não só o homem, mas os amigos, as pessoas querem estar perto de você. Porque você é uma mulher de alto valor. Planejo, escrevo e falo, e eu quero os meus sonhos. É isso tudo, gente. É isso tudo, sabe? É parar de fazer o que a gente faz por medo de e começar a fazer o que a gente faz para atrair, para ir em direção ao que queremos. Sabe por quê? Porque nós temos traumas de infância, nós temos questões ancestrais, nós temos lealdades sistêmicas, nós temos tudo isso que nos impede de olhar para onde a gente quer. Porque a gente, por lealdade sistêmica, às vezes a gente não pode ter dinheiro, a gente não pode ser rica. Porque a família não foi. A gente não pode ter bons relacionamentos, porque a nossa mãe não teve, a nossa avó não teve. Então nós estamos aprisionados às questões sistêmicas também. E neste caso nós precisamos o quê? Olharmos para a solução de outra maneira, nos liberando através das constelações familiares, através dos trabalhos feitos com quem pode nos ajudar. E não adianta a gente chutar pau de barraca e ficar bravo, entrar na vítima, que isso só vai piorar. A gente só pode estar no caminho de solução quando a gente não está na vítima. Quando a gente toma a rédea das nossas vidas. E quando a gente se posiciona. E posicionamento é divisivo, ou seja, entre isso e isso eu escolho tal coisa, o que é bom para mim. E posicionamento, decisão e ação massiva, porque decisão só na cabeça não é nada. Decisão só vale se você tomar ação massiva. Ação massiva é fazer o que se requer para conquistar aquilo. Igual agora que a Tati falou aí, o que eu preciso, o que seria um valor de o que seria posturas, ações de aproximação para o valor saúde. Exatamente tudo isso que a gente falou agora. Qual seria? Qual seria atitudes para aproximação para o valor prosperidade, dinheiro? Qual seria as atitudes? Quais seriam as nossas decisões e as nossas ações para o valor dinheiro, para o valor prosperidade, para o valor amor, para o valor conexão afetiva, para o valor amigos? Qual seria? Que ações eu preciso fazer? De quem eu preciso me afastar? Porque ambiência também é tudo. Ambiência é muito importante, o lugar em onde eu estou é muito importante para os meus resultados. Se eu ficar com pessoas que vão me puxar para baixo, que só olham para valores de afastamento, você vai para esse lugar. Isso, é verdade, essa é a questão. A gente para de viajar na maionese e começa a fazer o que precisa ser feito. Eu não vou invalidar nada, quem sabe tudo isso tenha ajudado você a ter clareza também, Alfredo. Mas, com certeza, ação massiva é determinante. Você não pode ficar só viajando na mente. A mente mente. E quando você
tomar uma decisão, você precisa ter uma ação massiva. Por exemplo, o Alfredo estava sem dinheiro quando ele falou, vou fazer o que se requer. O que se requer? O que se requer é fazer a mentoria com a Sol. Eu vou fazer, e fez, pagou, e tenho certeza que ele não vai se arrepender nunca, porque ele está ganhando 4 vezes, 5 vezes mais do que ele ganhava. Imagina, vai morar na Europa. É todo um contexto maravilhoso de vida que muda totalmente. Só que você tem que sair da mente, você tem que sair desse looping que é a nossa mente mentindo para nós. A gente tem que se posicionar e tomar uma ação. E quando a gente faz isso, o outro vem junto, se não vier, a gente vai sozinha. E a gente tem que entender que ambiente é muito importante também. Ambiente é muito importante, porque se você estiver fazendo sozinho, é muito difícil que você dê conta. Com certeza, concordo, que maravilha. Isso, com certeza nos ajuda muito, toda essa clareza que a gente tem de autoconhecimento sobre nós mesmos, quando a gente faz uma mentoria sistêmica, no caso comigo, é claro, é fantástico. Então eu indico fortemente a mentoria sistêmica, eu indico fortemente o curso que eu vou abrir. Boa noite, João, querido. Eu vou abrir um curso em breve para a gente trabalhar os valores. A gente vai constelar valores de afastamento, valores de aproximação, a gente vai olhar para tudo isso, para a gente ir em direção àquilo que a gente quer e não se afastar daquilo que a gente não quer. Então, vamos lá. Algumas respostas. Será que dá tempo, gente? Será que cai a live com 1 hora? Cai a live com 1 hora? Eu tenho as respostas das perguntas para dar ainda. Eu não sei como é que é. Eu vou ter que depois, então, gente, eu vou gravar e vou deixar as respostas no meu feed para vocês, tá? Porque não deu tempo de eu responder, eu fiquei falando com vocês e acabei não respondendo as perguntas, mas eu vou responder pelo menos uma, vamos lá. Como fazer quando temos medo de falar o que pensamos por medo de desagradar os outros? Então, por medo de desagradar, vocês acham que é valor de aproximação ou é valor de afastamento que ela falou aqui? Valor de afastamento, né? Por medo de desagradar. Gente, a gente tem que entender o seguinte. Enquanto a gente tiver com medo de desagradar alguém, a gente vai estar desagradando a nós mesmos fortemente. E eu acho assim, que quando a gente está no nosso adulto, a gente precisa, com todo carinho, olhar para o que o outro pensa diferente de nós, e a gente pode colocar o nosso ponto de vista sim, com respeito, amor, mas a gente precisa colocar, não pode ter medo de desagradar, porque desagradar a gente vai mesmo. E assim, antes o outro desagradado do que eu. E o que a gente sempre faz? A gente valida o outro e nos invalida. Em todos os lugares que você valida todo mundo e se invalida. E não fala o que você quer por medo de desagradar. Por medo de perder amigos que às vezes não têm a mesma respeito, nem o mesmo sentimento por você, porque se tivesse, ele gostaria de ouvir o seu ponto de vista, respeitaria o seu ponto de vista, porque não é sobre brigar, não é sobre a gente bater de frente, é sempre a gente colocar o que a gente sente em relação ao que a gente sente. Agora, se a gente tiver a ilusão de sempre agradar, a gente está na criança, né? E aí ela também perguntou uma outra coisa. Como não ser trouxa dos outros, mas também não nos tornarmos tão fria com as pessoas? Saindo do inocente, né? Porque assim, ser trouxa, o que é ser trouxa? É a gente estar no inocente da gente, né? Muito inocente, não precisa ser frio. A gente só não precisa ser inocente. Com certeza tem pessoas que vão, sim, nos trair, mostrar
pouco interesse em ser ético ou honesto com a gente. E aí é bom a gente conhecer pessoas assim também. Porque a gente não é ser trouxa, é ser inocente, né? E essa inocência que a gente tem, a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer para podermos nos tornar adultos. Não precisa ser frio, pode ser simplesmente decisivo, né? Se posicionar, posicionamento é divisivo. Então, as duas questões que ela trouxe, eu vou dizer o seguinte: tanto como fazer com medo de falar e medo de desagradar o outro, como não ser trouxa do outro. O posicionamento é divisivo, nós não podemos agradar todo mundo. Quando nós nos posicionamos, a gente vai dividir opiniões. Tem gente que vai gostar da gente, tem gente que vai não gostar da gente. Tem gente que vai julgar a gente. E aí a gente sabe que quando a gente está diferente da maioria das pessoas, eu sempre me pauto assim. Quando eu tô diferente da maioria das pessoas, eu tô bem feliz. Porque assim, quando tá todo mundo fazendo a mesma coisa, é porque aquilo é totalmente sem consciência. A consciência é estarmos no presente. A consciência é a gente não estar no piloto automático. Isso é consciência. E a maioria das pessoas estão no piloto automático. Então, eu creio que estarmos diferentes da maioria é estarmos na consciência. E eu creio também que sairmos desse lugar de inocência é importantíssimo para sair dessa criança. A gente tem que crescer e se posicionar e entender que posicionamento é divisivo. Que quando eu me posicionar, muitas pessoas podem ir embora, muitas pessoas podem sair da live, muitas pessoas podem fazer o que elas quiserem, mas está tudo bem. Eu não preciso estar com todos, eu preciso estar com quem coaduna com as minhas ideias, com quem se alinha comigo, com quem se alinha com o que eu digo, com o que eu falo, entenderam? Tati, fechando com chave de ouro, amei, é verdade, é isso aí. Então saiamos nós todos desse espaço de inocentes, né? Porque às vezes somos inocentes úteis em todos os lugares que a gente acha que ser bonzinho é legal, né? Então assim, não é sobre ser bonzinho ou ser malzinho, isso é só um julgamento, gente. É sobre a gente se posicionar e saber que o posicionamento é divisivo, que o posicionamento vai afastar algumas pessoas e atrair outras. Posicionamento é divisivo e precisamos pensar em nós em primeiro lugar, não no sentido de egoísmo, mas no sentido de fazer valer o que a gente quer na nossa vida. A gente precisa estar no nosso adulto, não no inocente, não na criança inocente que é trouxa. E quando a gente se vê assim, esses dias me vi assim, numa situação dessa, me senti inocente, me senti trouxa e percebi, nossa, quanto aprendizado. Nossa, quanto aprendizado. E aprendi para que nas próximas eu não precise mais ir para esse espaço. Entenderam? Então, gente, beijo no coração de vocês. A Inalda chegou aí, que linda, adoro essa moça maravilhosa. Estar com quem se alinha com a gente, ensinamento rico, é isso aí. Nós precisamos estar com quem se alinha com a gente, não é com todo mundo, gente. Não é todo mundo que vai se alinhar com você. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem somos nós na fila do pão, não é verdade? Então, vamos lá, vamos ter autoconfiança, autoamor, sermos mulheres e homens de alto valor, aonde a gente possa transbordar na vida das pessoas.